Oi, oi, galera! Mais uma live, mais uma segundona, e o assunto de hoje é um assunto que está acometendo milhares de pessoas, né? Que é a parte da gente descontar as nossas emoções na comida, que é o que 90% das pessoas estão fazendo hoje. A gente está passando por um período de estresse, de cansaço, e muita gente está conseguindo se sentir melhor com a alimentação. Bom, então vamos começar. Já tô aqui com o meu chá verde, que é o que eu amo, para poder ficar bem acordada. Me dá mais foco e concentração. E vamos começar, né? Desde muito pequeno, desde bebezinho, que a gente tem essa coisa de ficar, de ter a sensação boa quando a gente tá comendo. Desde quando a gente amamentava, né? A gente tinha aquela sensação mãe no peito ou mamadeira, a gente já tinha essa sensação boa de estar. Toda alimentação, na verdade, o alimento, ele produz dopamina. Então, a gente tem essa sensação boa de comida, de comer, desde quando a gente era bebê. E a gente vai crescendo com isso, né? A gente tá triste, a gente come para poder ficar alegre. A gente tá, por exemplo, alegre, a gente come para poder comemorar. Vai encontrar com as pessoas, a gente come também. Então, tudo na nossa vida, desde muito pequeno, a gente vai crescendo tendo isso em mente, né? Usando a alimentação para suprir as nossas emoções. E como eu falei bem no inicinho da live, a gente tem uma coisa chamada memória afetiva. Então, quando a gente estava no peito, que a gente amamentava, a gente já tinha aquela sensação boa, porque esse ato de amamentar, ele gera dopamina, que é essa sensação boa, essa sensação de prazer. E a gente tem uma coisa chamada memória afetiva. Então, quando a gente está triste ou quando a gente está com qualquer outro, cansado, necessitando mesmo de prazer, a gente vai buscar naquela memória afetiva que o alimento te dá essa sensação. E aí, esse que é o grande problema. Porque quando a gente descobre que o alimento nos dá essa sensação de prazer, a gente come para ter essa sensação. E muitas vezes as pessoas comem, ao invés de comer um bombom, elas vão comer 1, 2, 3, 5, a caixa inteira para poder ter essa sensação. Você até tem realmente essa sensação, só que ela é momentânea, porque logo depois vai bater a culpa e aí vai ser essa bola de neve. Você vai comer e depois vai vir a culpa, vai comer mais e vai vir a culpa e assim sucessivamente virando uma bola de neve. Bom, além disso, além da gente ter essa memória afetiva, então por isso que a gente come, por causa dessa memória afetiva, a gente tem os hábitos também, né, gente? Porque a gente cresceu assim. A gente cresce associando a comida com alguma coisa boa. Exemplo, quando a gente é criança, mãe tem o hábito de falar assim, se você comer tudo, você vai poder depois assistir um desenho. Se você comer tudo, você vai poder depois comer a sobremesa. E assim, a gente vai crescendo, condicionando a comida com coisas boas. E além disso, tem a memória afetiva. Então, se a gente for pensar friamente, vai virando uma bola de neve, né? Que a gente sempre vai condicionando a comida com as nossas emoções, com as coisas boas ou com as coisas ruins. Depende do que cada um tem aí levando isso em si com a pessoa. Bom, eu vou contar pra vocês um caso, eu vou falar um pouco aqui da minha vida. Eu peço desculpas se vocês estiverem escutando aí a barulho de obra. Aqui do lado tá tendo uma obra, então realmente peço desculpas porque tá uma confusão sem fim, mas vamos que vamos. Eu vou contar pra vocês uma história de como tudo começou. Eu formei muito cedo, formei normal, e na nutrição a gente tem duas áreas de atuação. A gente pode atuar na área clínica, que é onde eu estou hoje, e na área de UAN, que é Unidade de Alimentação e Nutrição, que é dentro de uma indústria. E aí, o que acontece? Na clínica, a gente precisa de um tempo para ganhar dinheiro. Em UAN, você vai trabalhar um mês e vai ganhar dinheiro. Você vai receber o seu salário. Beleza. Eu entrei como trainee e depois de 3 meses eu assumi, na verdade, uma empresa muito grande
E eu tinha um número muito grande de colaboradores, eu tinha 32 colaboradores. Era uma empresa 24 horas e era assim, não parava. A demanda era enorme. Só que eu nunca tive na minha vida uma matéria, uma disciplina chamada RH. Então, quando eu me deparei com esses 32 funcionários e eu tinha que gerir, né, gerenciar, comandar, eu não sabia fazer isso. E eu passei muito aperto. Foi me gerando um estresse muito grande, aquilo ali foi muito difícil para mim. Eu confesso que foi assim, praticamente impossível. E as coisas foram se arrastando e eu fui ficando cada vez mais estressada, parei de dormir, aquela confusão que todo mundo sabe que o estresse gera. E qual foi a minha válvula de escape? McDonald's. Então, eu lembro que o ônibus saía da empresa, parava na Cristiano Machado, que era na metade do caminho da minha casa, tinha aberto o McDonald's, eu comia tudo. Comia uma promoção, comia um sorvete e ia embora para casa feliz. E isso foi durante muito tempo. Essa era a minha válvula de escape. E aí, moral da história, eu engordei muito, eu aumentei 27 quilos. E isso, gente, foi um processo de muito tempo. Isso não aconteceu de um dia para o outro, as coisas vão acontecendo, não. Eu fui aumentando de peso e assim sucessivamente. E chegou um ponto que eu realmente, eu tive que sair da empresa, etc e tal. Mas chegou um ponto que eu precisei de ajuda médica. Eu precisei tomar medicamento. E o meu tratamento durou, se eu não me engano, uns 6 a 8 anos. E como que eu consegui retirar esses medicamentos? Através da nutrição. Na verdade, através da neuronutrição. Eu comecei a entrar com nutrientes necessários para a produção de neurotransmissores. Eu entrei com o fitoterápico e assim eu fui tirando os meus medicamentos. É claro que a nutrição, a gente não pode nunca tirar o medicamento de um paciente, até porque isso é antiético, isso é uma coisa que a gente jamais vai fazer dentro de um consultório. A gente sabe que a gente trabalha com alimentação, então eu nunca vou poder tirar o medicamento e não é nada disso, tá? Então vocês não entendam isso errado. Eu fiz isso comigo porque eu estava estudando e eu sei que funciona, mas eu jamais farei isso com o paciente. Mas com a neuronutrição eu consigo fazer com que a pessoa volte a produzir mais neurotransmissores, volte a reduzir o processo inflamatório. Por quê? À medida que a gente vai ganhando peso, o que acontece? A gente vai aumentando o processo inflamatório do corpo. A gente tem muita mania de pensar, né? A gente vê que a gente está engordando, o nosso grande problema, né? Todo mundo fica preocupado muito em engordar, a gente foca muito no corpo. Mas a gente esquece que se está acontecendo um processo inflamatório no meu corpo, se eu estou aumentando barriga, corpo, etc., está acontecendo um processo inflamatório no meu cérebro. E isso é o grande problema. Por quê? Se está acontecendo um processo inflamatório no meu cérebro, e é o meu cérebro que me faz tomar as atitudes, alguma coisa vai dar errado. E esse processo inflamatório faz com que eu reduza a produção, o corpo, na verdade, reduz a produção dos neurotransmissores, principalmente dopamina, sensação de prazer, e a serotonina. A serotonina, sensação de bem-estar. Se eu estou produzindo menos dopamina, onde que eu vou conseguir essa dopamina? No alimento. Então eu vou comer para poder ter essa sensação de prazer novamente. Se eu estou reduzindo a quantidade de serotonina, eu não vou ter mais aquela sensação de bem-estar. Vai começar a me bater uma tristeza. Se está me batendo uma tristeza, eu também vou comer, porque eu não sei, preciso me sentir melhor, eu vou comer. Só que a serotonina, ela se transforma em dopamina. A serotonina se transforma em melatonina. Melatonina é aquele hormônio para a gente dormir. Se eu não durmo, o que vai acontecer? No dia seguinte, eu não vou ter foco e concentração. E aí, e nem energia. E vai virar uma bola de neve. Eu vou começar a ter menos neurotransmissores, vou começar a ter menos prazer, aquela sensação de bem-estar também não vou ter. Ao mesmo tempo eu vou estar mais cansada, sem foco e concentração. E hoje, o que está acontecendo com as pessoas? 90% das pessoas que a gente pergunta como as pessoas estão, o que está acontecendo, quais são os sinais e sintomas que elas relatam? Tristeza, cansaço, insônia. Então,
Normalmente não, né? A gente sabe que isso está relacionado à falta da produção dos neurotransmissores e desse processo inflamatório que está acontecendo no corpo. Então, é muito importante que a gente entre com uma alimentação correta, com a neuronutrição. A neuronutrição vai fazer exatamente isso. Ela vai reduzir todo esse processo inflamatório e ela vai ajudar, ela vai potencializar a produção desses neurotransmissores. E se eu começar a produzir mais neurotransmissores, o que vai acontecer? Eu vou ter mais sensação de prazer, eu vou ter mais a sensação de bem-estar. Como consequência, eu vou ficar menos ansiosa, eu vou descontar menos em comida. Então, é uma bola de neve. Agora, por outro lado, se chegar a um ponto que a pessoa precisa tomar o medicamento, é importante que ela tome sim, que ela faça um tratamento completo. Mas, mesmo que ela esteja fazendo um tratamento com medicamento, é muito, muito, muito importante que ela também faça uso da neuronutrição. Por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês de um medicamento que é o mais famoso de todos, aqui a grande maioria das pessoas toma nesse caso de ansiedade, depressão e etc., que é um recaptador de serotonina, seletivo de serotonina. O que ele faz? Vou explicar para vocês. Quando a gente tem, fisiologicamente, a gente produz serotonina, ela encontra com o receptor e ali a produção desse neurotransmissor. A gente tem a sensação de prazer. Só que isso acontece muito rápido. Ele liga e solta, liga e solta. E aí, na hora que ela solta, o corpo vai e tem tudo de novo. É como se fosse um ciclo. Só que o que o medicamento faz? Fluoxetina, escitalopram, citalopram, sertralina e mais vários outros, essa classe de medicamentos vai fazer com que essa ligação fique mais tempo. Então você vai ter mais serotonina no seu corpo, então você vai ter mais essa sensação de bem-estar. Até aí, ok. Só que eu tô trabalhando só essa parte aqui do medicamento. Mas pensa comigo, vamos fazer uma análise aqui bem fria. Se você estiver produzindo mais serotonina, você não concorda comigo que você está produzindo mais e aqui está segurando mais, você vai ter muito mais prazer? Então, o que as pessoas estão esquecendo? Elas estão priorizando o medicamento que está agindo aqui, mas se eu tiver mais, por exemplo, triptofano, se eu tiver com mais vitamina B6, o que eu posso dar para o paciente para potencializar essa produção desses neurotransmissores? Eu vou ter mais triptofano, eu vou ter mais produção de serotonina e, como consequência, eu vou potencializar toda essa cascata. Então, eu vou ter muito mais sensação de bem-estar e, no caso, também de prazer, porque se eu estou melhorando a produção da serotonina, eu também vou estar melhorando a produção de dopamina, que é essa sensação de prazer. E, como consequência, se eu tenho mais serotonina, eu vou ter mais melatonina e eu vou dormir melhor. E aí, todos esses sinais e sintomas, eles começam a reduzir. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Por mais que a gente faça um tratamento, como, por exemplo, um medicamento, se eu consigo entrar com uma alimentação correta, que vai potencializar o meu sistema nervoso central, eu vou ter um sucesso muito maior nessa parte do meu tratamento. Então, é muito importante que a gente faça isso, que mesmo que a gente esteja com o medicamento, que a gente entre com uma alimentação. E, gente, modéstia à parte, jogando a sardinha aqui para minha profissão, que eu amo de paixão, a neuronutrição, ela é vida, porque é o cérebro que comanda tudo. Então, toda atitude que você fizer, tomar as decisões, tudo que vai acontecer, depende disso aqui, ó. E se eu tiver com uma produção correta de neurotransmissores, se eu tiver com o cérebro sem uma inflamação, eu vou estar com o cérebro super potencializado. E aí, as coisas vão ser muito mais fáceis para mim. As pessoas falam muito de ter um cérebro mais resiliente. Quando a pessoa tem um cérebro mais resiliente, ela consegue passar por processos de estresse com muito mais facilidade. E o estresse, ele é importante também. Por quê? Porque a vida é estresse. O estresse é que move a gente, é o que faz a gente mudar de direção. Aqui não tá dando certo, vamos pra cá. E você precisa realmente sair dessa zona de conforto. Então, a gente precisa realmente ter o estresse. Só que se a gente tiver um cérebro bem resiliente, a gente passa por ele de uma maneira tranquila. Se a gente não tiver, começam todos os outros problemas. E aí a gente não consegue passar por esse estresse de uma maneira mais natural.
que é o normal, que é o fisiológico. Mas o estresse, ele vai existir o tempo inteiro. A gente está passando por um momento de estresse absurdo. A gente está vindo aí nessa parte de pandemia, a gente começou com uma parte a gente veio com muito medo, depois do medo veio aquela parte, a gente relaxou, agora a gente está entrando com um cansaço extremo. Eu pego os pacientes no consultório, tá todo mundo esgotado, então a gente está passando por essa fase. E se a gente realmente tivesse um pouco mais de resiliência, a gente talvez estaria passando por essa pandemia de uma forma mais tranquila. Eu sei que estressar, a gente ficar ansioso, faz parte da vida, mas a gente consegue ter isso sem nos afetar tanto. Então é muito importante que a gente realmente tenha uma alimentação de qualidade, que a gente tenha mesmo, foque nessa neuronutrição, que a gente tenha realmente um cérebro bem resiliente, um cérebro bom, potencializado, que a gente pratique atividade física, porque a atividade física ajuda demais nisso. Então, para a gente ter um cérebro resiliente, a gente precisa de atividade física, a gente precisa de estímulos. Quando a gente fala assim, leitura, são aqueles joguinhos, não tô falando de computador não, tô falando de jogo mesmo, essas coisas de dama, essas coisas que vai poder, você vai ter que ficar focado mesmo, então você vai estimular. E uma alimentação de qualidade, que é a neuronutrição que eu expliquei para vocês. Bom, eu não vou me estender muito, o que eu falei para vocês, que toda segunda seria um bate-papo. Hoje eu falei um pouco como que acontece essa parte, né? Por que a gente desconta as nossas emoções na comida. E quem assistiu desde o inicinho pegou essa explicação. Quem não assistiu, volte, eu vou deixar gravada a live, volta, dá uma olhada com calma e entenda o que realmente está acontecendo e por que a gente tem essas atitudes. E se chegar um caso extremo, galera, é necessário sim procurar uma terapia, procurar um tratamento médico. E mesmo que você procure, não deixe de procurar um acompanhamento nutricional, principalmente focar nessa parte da neuronutrição, porque vai potencializar muito o tratamento de vocês. E é muito importante. Espero que vocês tenham gostado. Tá sendo muito divertido fazer essa live com vocês, passar um pouco do meu conhecimento. Foi o que eu falei, é um momento de descontração, é um bate-papo mesmo, uma coisa bem suave, nada muito estressante, sem compromisso de horário, sem compromisso de nada, para finalizar. É só passar realmente o recado, e eu acho que é uma experiência minha, né, também com vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. Eu prometo, se começar a chegar pergunta, eu ponho óculos, eu tô sem óculos, eu não enxergo, mas se começar a ter muita pergunta, a gente põe o óculos e não tem problema nenhum, e assim sucessivamente. E eu quero falar para vocês que normalmente na segunda a gente vai falar sobre esse assunto, sobre a neuronutrição, porque é um assunto que eu tô estudando, que eu tô amando e que eu tô trazendo para minha vida o melhor. Eu já entrei com esse assunto da minha vida desde muito tempo, quando eu estava finalizando o meu processo, né? Como eu contei para vocês, eu tirei toda a minha medicação com a parte de alimento, fitoterápico, etc. Então, eu já venho trazendo isso comigo há muitos e muitos anos e acho que agora, estudando mais, eu estou realmente preparada para poder passar isso para vocês. E por isso, eu tive vontade de começar a fazer essas lives, para que vocês tirem dúvida mesmo, para que vocês comecem a semana com um pouco mais de dica, com um pouco mais de sabedoria sobre esse assunto, se é de interesse. E para ficar aqui, para a gente finalizar, tenham uma alimentação de qualidade. Isso é a base de tudo. E bora, boa semana para todo mundo. Beijos da Nutri e até segunda que vem. Tchauzinho. Se eu conseguir encerrar, a gente encerra.